Olá pessoas, como estamos? Tudo bem? Eu sou a Cris Cordeiro e estou aqui mais uma vez para falar sobre transexualidade. Você já conhece o canal? Se não, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever e habilitar as notificações para que você possa ser avisado assim que novos vídeos forem postados. E não deixe de dar um likezinho também no canal, isso ajuda bastante. O Falador Acasmas de hoje, é sobre gravação. O Ocó quer saber sobre a gulosa. Olha, tá falando o quê, Cris? Pelo amor de Deus, traduz, gente. Hoje o papo é sobre sexo oral. Um cara quer saber sobre isso, né? Foi uma sugestão do canal. De onde você tirou isso, Cris? São expressões LGBTs, bem comuns entre a comunidade trans também. Não só as bichas, mas as trans também costumam ser fluentes neste linguajar, ok? Gravar. Definição do Aurélia. Chupar um pênis ereto, como se fosse um microfone. Gulosa. Gulosa, sexo oral. Em um pênis também pode ser chamado de felação, gravação. Lá em Portugal, pode ser chamado de cocaína. Não faz muito sentido, né? Mas cultural, né? Uma expressão portuguesa. Ocó. Veio do bajubá, aquele linguajar africano. Significa homem, homem. Ok, tá bom pra vocês? Pra mim tá ótimo. Então, o que esse Ocó quer saber? O que esse cara quer saber sobre isso? Bem, ele quer saber se o sexo oral também transmite DST. Se é necessário usar preservativo durante a prática do sexo oral, porque, bem, estou repetindo o que ele disse, né? No sexo tanto vaginal quanto anal, sim, o risco de infecção por alguma doença sexualmente transmissível é enorme. Então ele quer saber se no sexo oral é necessário usar preservativo ou não. Bem, quem sou eu para falar sobre isso, né? Eu vou reproduzir as orientações das autoridades competentes, ok? Então, a probabilidade é menor. Não quer dizer que você não possa contrair uma DST através do sexo oral, tá? Qual é a prática sexual que tem o maior risco de infecção entre anal, vaginal e oral? Vamos fazer uma escala. Anal. Por quê? Porque o ânus sofre certas fissuras, o ânus é machucado durante a penetração. Tanto é que é muito comum você sangrar durante o sexo anal, né? Não que você vai sangrar litros, mas sim, sangrar um pouquinho, né? Principalmente quando o cara é muito dotado, né? Quando o pênis é muito grande, porque machuca, você às vezes está com pouca lubrificação, né? E machuca. Então, primeiro, sexo anal. Probabilidade de contágio de infecção por DST bem maior. Segundo lugar, nessa escala, vaginal. Terceiro, oral. Ah, mas por que oral? Primeiro, porque oral tem menos. Primeiro, porque se a boca não estiver machucada, mas aí eu não falo só de uma afta, não falo de um corte, falo de micro fissuras, microcortes, né? Você pode se cortar ali com fio dental, com a escova de dente, então às vezes não é visível a olho nu, tá? Se você não tiver nada, nenhum tipo de corte, de ferida, de machucado, de qualquer, ou seja, não ter qualquer porta de entrada para um vírus, ou uma bactéria, enfim, qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, não que você não vá se contaminar, mas a probabilidade é bem menor, tá? Não estou aqui para ser categórica, dizer sim ou não, estou falando de probabilidade. É assim que a medicina lida com isso. Eu só estou reproduzindo esse discurso médico sobre isso. Então, o que as autoridades recomendam? Que se use preservativo sempre, até mesmo sexo oral. Até na prática sexual
entre mulheres lésbicas, a recomendação é essa. Para quem não sabe, a sugestão é que se use um plástico filme em toda a região vaginal durante o sexo oral na sua parceira entre lésbicas, para vocês terem ideia. Porque há risco de infecção? Sim, sempre haverá risco de algum tipo de infecção. Por que então que no sexo oral é menor do que vaginal ou anal? Porque você tem menores portas de entrada para vírus e também bactérias, ok? Então eu vou ter que usar preservativo sempre? A recomendação é essa, mas a gente não vive no mundo ideal, né? Muitas pessoas não usam preservativo nunca, e nenhum tipo de prática sexual, quem dirá no sexo oral, né? Mas partindo desse pressuposto, desse raciocínio, então eu poderia também me infectar com um beijo na boca. Sim, poderia. Pode. Tanto é que tem um tipo de vírus que é conhecido como doença do beijo, porque é transmitido exatamente pelo beijo, pela troca de saliva e tudo. Então, quando a gente fala de possibilidades, gente, vários fatores têm que ser considerados, né? Como é que está a sua saúde bucal? Como é que estão os seus dentes, sua gengiva, sua língua, sua boca? Tem afta, não tem? Como é que é a sua relação com o parceiro? É um parceiro fixo, não é? Vocês já fizeram exames? Vocês têm consciência sobre isso, sobre DSTs? Vocês se cuidam, não se cuidam? Quem sou eu para vir aqui no canal e dizer, olha, não, gente, sexo oral ok, não tem problema, ninguém se contamina. Não, jamais, eu jamais diria isso, tá? Não é essa a minha intenção de forma alguma. Estou falando sobre probabilidade, tá? Então, respondendo a pergunta, né, do nosso amigo, sexo oral se contamina? Sim. Probabilidade maior, menor do que sexo oral vaginal? Menor, mas pode acontecer? Pode. Qual é o ideal? O ideal é esse. As orientações médicas dizem que você deve usar preservativo, sim. Tem uma galera muito louca hoje que tá indo para boates gays que tomam um PrEP. O PrEP, para quem não sabe, é uma espécie, vou tentar ser o mais popular possível, o mais compreensiva possível. Sabe aquele coquetel que a pessoa que tem HIV toma para diminuir a carga viral, para deixar o vírus mais fraquinho no organismo dela? Então, esse PrEP é uma bomba desse coquetel para pessoas que tiveram algum tipo de possível contato com HIV, ou seja, transou, camisinha estourou, por exemplo, a pessoa não viu. Transou sem preservativo e depois caiu em si que se expôs a uma situação de risco, ou seja, usa o PrEP, tá? Que é uma bomba de remédio para proteger o organismo de uma possível infecção do vírus, tá? Ok? Então, tem gente fazendo isso, tem gente tomando isso para ter relação sexual sem preservativo, pra vocês terem ideia. Sim, tá acontecendo. Super acontece. Você nunca fez, você não faz. Não, gente, não sou santa, não sou uma pessoa que tenho consciência 24 horas por dia sobre tudo, de forma alguma. Já me expus a risco, já tive relacionamento, já, enfim, não estou fazendo juízo de valor, estou informando, estou falando sobre isso, estamos conversando sobre isso, tá? E a conclusão que se chega, qual é, Cris? A AIDS está aí, hepatite também, várias outras DSTs estão à solta. As novas gerações não falam sobre isso, não falam sobre nada. Eu tenho 34 anos. Quando eu era adolescente, nós morríamos de medo de AIDS. Então, a gente tinha medo de beijar na boca. Quem dirá de praticar sexo oral sem preservativo? A gente tinha muito medo mesmo. Por quê? O fantasma da AIDS assolava a gente. A gente via pessoas mais velhas, principalmente a galera LGBT, morrendo por causa de AIDS, definhando, aquele aspecto cadavérico, assim. Então, o nosso contato com a doença era muito maior. Obviamente, tinha muito mais medo de contrair a AIDS.
Diferente de hoje, que essas novas gerações não falam sobre isso, não tem medo. Cara, você vai sair com um menino hoje de 18, 20 anos, ele nem fala em preservativo, ele não usa preservativo, ele não tá nem aí. E a vida sexual hoje se inicia cada vez mais rápido. Então, para resumir, Cris, sua opinião sobre isso? Preservativo para sexo oral, necessário? Cara, mais do que necessário. A não ser que tenha um relacionamento com uma pessoa que você conhece e que se possa confiar. Tudo é uma questão de confiança, tá? O ideal seria que sempre usasse. Se todas as pessoas usassem sempre, né, essas doenças sexualmente transmissíveis seriam erradicadas. Essa é a verdade, porque não haveria mais transmissão. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Usem preservativo sempre, até mesmo sexo oral, ok? Ah, é melhor sem. Gente, não, nessa vida a gente não faz apenas as coisas que são melhores, que são mais agradáveis, que são mais interessantes, né? Toda escolha desencadeia uma cadeia de consequências, então pensem nisso, tá bom? Beijinho, tchau, até o próximo vídeo.